Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Caus and KVK. Esse é o espaço onde a gente conversa sobre a realidade da empreendedora, e especialmente para quem decidiu construir algo fora do seu país, enfrentando novos mercados, novas culturas e muitos desafios. Aqui a gente fala sobre histórias reais, de coragem, mudança de vida, recomeços e também sobre aquelas ideias simples que acabam se transformando em negócio incrível. E no nosso episódio de hoje, temos uma convidada que representa exatamente isso. Ela saiu do interior de São Paulo, construiu sua vida na Holanda há mais de 25 anos e transformou um dos doces mais queridos do Brasil em um negócio, e que hoje leva um pedacinho da cultura brasileira para a Europa. Hoje vamos conversar com a Alexandra Sporenberg, fundadora da Brigadeiro Gourmet.nl. Alexandra, muito bem-vinda. Obrigada, que delícia. Posso chamar de Alê? Lógico, Mais por fácil. favor. Acho que todo mundo conhece como Alê, Eu né? virei Alê do Brigadeiro, André. É muito engraçado. Você, é Alê do Brigadeiro? Sou Alê do Brigadeiro. Pronto, vesti essa camisa. Muito mais fácil, Alê. É. Bom, eu quero começar com uma pergunta direta. Você imaginava que um dia sairia de Lorena, no interior de São Paulo, para criar uma marca de brigadeiros na Holanda? Nunca, nunca. Nunca mesmo, assim, não tinha a menor possibilidade de... Eu sempre tive vontade de morar fora, eu acho que isso meio que desde pequena mesmo. Eu fiz intercâmbio com 17 anos, então já saí de Lorena, fui parar no Canadá, numa época em que não tinha nada de internet, então assim, essa parte de comunicação era difícil, eu fiquei super bem um ano fora. E depois que voltei, comecei com essa história de querer, eu gostaria de morar de novo fora e tal, mas não era um plano específico. Não era um plano de vida. Não era uma vontade grande, mas o brigadeiro também não tinha nem remotamente algo a ver com isso. Não tinha nada a ver. Não. Bom, você nasceu em Lorena, interior de São Paulo. Sim, Como foi sua infância? a minha infância foi uma delícia, nós somos 4 filhos, e 5 anos, então assim, nossa idade é super pertinho, nós crescemos naquilo, a gente era a nossa... É super, o meu irmão mais novo tem 48, eu tenho 53 e tem 2 no meio. A gente é grudadinho, então a gente era a nossa própria gangue, assim, a gente era um grupo já por si só. Brincava na rua, né, tinha aquela história toda de crescer com vizinho, foi uma infância bem gostosa mesmo. Tinha brigadeiro? Tinha brigadeiro como tinha brigadeiro em qualquer casa no Brasil, né? Não tem festa, não tem casamento, não tem... Gente, eu acho que até enterro tinha brigadeiro. Eu explico isso para as pessoas, falei, gente, brigadeiro nasce na boca do brasileiro, não tem, né, muito que fazer, assim. Mas era aquele brigadeiro que a mãe fazia, que não era uma coisa minha, assim, tirando as TPMs, que mais fácil, mais pra frente a gente foi aprender. Exatamente. E depois que você foi para São Paulo, estudar turismo, somos turismólogas. Somos as duas. Como foi essa fase da sua vida? Aí já foi intenso, porque, né, São Paulo, a gente é bastante de Lorena para São Paulo. Meu pai ficou trabalhando em São Paulo, e aí ele ia e voltava, então a gente estava muito em São Paulo, assim, nunca perdemos o contato com São Paulo. E Lorena fica 2 horas de São Paulo, se bem que hoje com trânsito fica mais, já era 2 horas, Já não é mais. São 200 quilômetros de São Paulo. E aí fiz amigos, a faculdade, aí foi uma outra fase, e trabalho, já comecei a trabalhar com companhia aérea, já vi muito uma coisa que eu gostava muito de fazer, e aí... Você chegou a ser aeromoça? Não, nunca cresci para ser aeromoça. Eu tenho 1,56 m no Brasil, nossa, Tem não. exigência de tamanho Opa! E faz sentido, gente, porque eu não alcanço no bagageiro. Até hoje eu fico assim, Faz sentido. mas nunca Eu quis pude. ser aeromoça, mas também nunca fui atrás. Eu sempre quis muito. Mas na área do turismo eu gostava dessa parte de evento, de gastronomia, que foi o que eu foquei, mas eu gostava da parte de planejamento estratégico. Gosto muito disso. Eu trabalhei em agência, trabalhei na VASP, olha, a pessoa entregando a idade. Amava, gente, amava. Sério? Muito, assim. E eu amo avião, então eu ficava, na hora do almoço, eu ia no hangar ali na VASP e ficava subindo nos aviões. E foi nessa que você conheceu o seu holandês voador?
Olha, não foi nessa, foi num bar na Vila Madalena, em São Paulo. Foi, juro por Deus, a gente não tinha nada dessa... Aterrissou. Ele aterrissou no meu bar, eu morava nesse bar na época. E ele sempre gostou de música brasileira. E esse bar, ele tinha música ao vivo, uma delícia. E nessa eu vivia lá, época de faculdade, já tinha... Depois da faculdade a gente meio que criou residência ali. E ele levou a tripulação dele inteira. Ele foi para um voo de São Paulo, ele tinha, sei lá, na época, acho que tinha uns 4 dias de folga em São Paulo. Ele já tinha ido lá algumas outras vezes e ele levou a tripulação inteira dele. Eu cheguei no bar, tinha um bando de... Eu falei, gente, que é isso? E a gente começou a paquerar, mesmo assim, o holandês, gente, não é uma coisa que a gente ouve, quem tá acostumado, holandês marcar em cima, assim, não. Aí ele conhecia alguém que eu conhecia e nos apresentou, essa pessoa, o Marcelo, nos apresentou e até hoje, desde esse dia a gente não se separou, gente, foi bem louco, assim. E um ano depois eu tava morando aqui, 26 anos esse ano. Uau! 2000. E um ano depois, nesse ano de namoro à distância... Vocês moraram à distância, então? Sim, eu fiquei lá. Ponte aérea. Ele ia trabalhando, quando não dava, ele ia de folga. Os meus amigos chamavam ele de cearense. Ele falou, cara, esse cara não é holandês, ele é no máximo cearense, porque ele tá aqui a cada 15 dias. Como é que pode ser holandês e tá aqui de 15 em 15 dias? Até hoje o apelido dele é cearense, dentro da minha turma. Tá brincando. E um ano depois, a gente começou o processo e um ano depois eu tava morando aqui oficialmente, assim, já tipo começando em Burgerskirchen, já fui. Você passou por esse processo também. Passei, que na época... Passei, mas na época era muito mais tranquilo, né? Era de graça. A qualidade era excelente. Eu tive um professor, gente, de holandês, que eu cheguei em casa uma semana depois de começar a aula, falei pro Flores, helaas pindakaas. E ele, sabe assim, que fofo, apaixonou. Ele era muito bom, meu professor. E em que momento você percebeu que a sua vida poderia mudar completamente? Foi do dia que eu pisei aqui, mas foi muito... Eu sabia que tinha uma mudança. Eu tinha a coisa de falar o holandês para mim era muito importante. Eu não vim para fazer carreira, eu não vim, a minha vinda para a Holanda foi por amor. Para estabelecer família, né? Entre aspas, assim, é uma coisa meio careta de falar, assim, mas eu acho que é isso mesmo. Eu vim por amor, eu vim atrás de um namorado, Claro. que eu achei vai virar meu marido, e aí a gente vê o que vai. Então, é muito importante o idioma para você conseguir entender a cultura, para as coisas rolarem melhor para a gente, assim. Abre portas para Abre portas mais do que qualquer outra coisa. Então, eu me dediquei a isso, assim, ferrenhamente. Fui atrás de aprender o tal do holandês. Um ano depois, eu estava falando holandês. Eu fui convidada pela primeira dama de Amsterdã, na época, mevrouw Cohen, para um almoço na prefeitura, porque eu era um exemplo de integração. Menina! Eu te conheci antes, Ale, eu tô precisando desse negócio. Chiqué, meu, lá no almoço com a primeira dama. Como assim? Porque a escola me levou até eles, assim, para ele, nossa, em um ano ela não falava nada. Eu falava francês, inglês, mas assim, no aprendizado, você não pode usar os outros idiomas, né? E é diferente o holandês. Né? É super, nossa, completamente. Completamente diferente da linha do inglês, do completamente diferente. Língua nórdica, tem gramática. E aí eu acho que isso me empolgou também, assim, né? Eu achei legal. Aí fui trabalhar como assistente de dentista numa tia do Flores, assim, que era para melhorar meu holandês. E aí vieram os filhos. E aí a vida mudou. Completamente. Aí a vida mudou completamente. E como foi a decisão de vir morar na Holanda em 2001? Pesou? Pai e mãe falou alguma coisa? Foram maravilhosos, são até hoje, assim, nesse sentido, é isso que você quer? Conheceram o Flores esse ano inteiro, que ele foi e voltou. Porque você ficou à distância. Sim. Era uma outra Flores cada vez que ia, fazia muita questão de se familiarizar com eles também. E para mim, Andréia, foi
inevitável. Era uma coisa assim que eu não era mais naquela época, o que eu sentia na época assim, eu não vivo mais sem. É isso, sabe? Foi bem, a gente, as coisas não faziam mais sentido sem ele. Falei, então, não rolava. Nós dois, ele assim, não. Até chegamos a cogitar dele ir para o Brasil, mas ele já estava há 13 anos na KLM na época. Tinha um emprego estável, a KLM sempre foi um empregador muito estável. Ele já tinha comprado um apartamento e eu tinha um Ford Ka. Era minha. Era sua fortuna, era seu patrimônio. Olha, suado que eu comprei aquele carrinho. Era meu patrimônio. E a vida, né, assim, para ele recomeçar, e eu ainda, enfim, o que pareceu certo na época foi... Era você vir e não ele ir. Isso. Entendi. Ó. Não houve dúvida, assim, foi muito certo que a gente queria. O que o amor não faz. O que mais te surpreendeu quando você chegou aqui? Você sabe que eu não tive, Andréia, nada de... Tive choque cultural, gente. Não, que louco, né? Eu fui ter choque cultural depois dos filhos. Eu te conto. Quero saber. A gente falar sobre paternidade, te conto. Não foi. Eu acho que assim, porque eu e o Flores, a gente se comunicava, a gente já tinha a nossa própria língua. A gente adapta, né? Assim. O nosso próprio idioma. Hoje eu leio os e-mails que eu escrevi em inglês pra ele, né? Eu falei, como que você entendia? Sabe? Mas a gente era minha casa, ele montou tudo pra mim, assim, nesse 1 ano que a gente ficou longe, cada vez que ele vinha, ele trazia uma coisa minha. Eu fiz essa mudança já durante 1 ano. Te preparou pra pertencer. Foi. E fui muito bem recebida pela família, fui muito bem recebida. Sabe, eu tava bem, Essa questão de ser recebida pela família é importante porque nem todas passam por isso. Não. Eu imagino. Eu sou prova viva disso. Ai, sorry. Então, assim, é importante colocar numa balança, no sentido assim, não vamos generalizar que todas vão passar um mau processo e todas vão passar um bom processo. Importante não generalizar. Cada realidade é diferente, cada situação é diferente. Certeza. Né? Eu passei por situações que, misericórdia, só Jesus na causa, mas meu marido põe o braço na frente e me defende até hoje. Ele fala, eu vou te defender até o fim. Eu fico impressionada, falei, gente, como assim? Porque a gente ouve tantas histórias da família não aceitar por ser Baltlander, né? Isso é o que a gente escuta, né? E por, né, não falar o idioma, ou por ser de um país inferior ao da Holanda, que eu acho que o Brasil não é. Não. Eu acho que, cara, o nosso país, ele é riquíssimo, muito mais rico que a Holanda. Em tudo. E ontem, assistindo um programa, o rapaz foi ao Brasil e ficou por uns dias, um holandês. Sabe o que ele falou? É inexplicável a atmosfera daquele país. Eu quero voltar pra lá. Falei, quê? Tá passando na televisão e falando do Brasil assim? Então, existe essa questão de tipo, ela foi muito bem recebida pela família, eu já não fui tão bem recebida. Então, a gente não pode generalizar todo... Não, minha sogra teve uma preocupação, assim, em me deixar à vontade com tudo. E assim, me levou pro supermercado na primeira semana, porque, ó, isso aqui é pra limpar isso aqui é... Porque tem isso, né? Te ajudou, isso deu amor. Ó, esse paninho... Não, tem paninho que eu compro até hoje, 25 anos depois, porque foi ela que me ensinou lá atrás. Pra que ela também... morou fora. Então, ela sabe a dificuldade de você chegar num lugar e falar, gente, mas não tem Bombril? Né? Assim, pra ver. Os produtos são diferentes e tal. E eu fui... Eles te ajudaram a pertencer à Holanda? Eles me ajudaram a pertencer sem... A se integrar? Sim, muito. A minha sogra me cobrava muito holandês. Ela me corrige até hoje. Então, ela te cobrou? Ela me cobrou porque ela sabia que eu queria. Ela me via no processo. Aí se eu falasse alguma coisa ao em vez de ela já ei, não, sabe assim, tu ficava, não, ela queria que eu fizesse direito. Já que você vai fazer direito. E é assim até hoje. Eu falo holandês por causa dela, porque ela foi uma mala no bom sentido. Então, aí eu pego esse gancho. O que acontece? Tem pessoas, eu, por exemplo, eu não levei por esse lado.
A minha sogra me cobrava horrores, tanto que com 6 meses de relacionamento, porque eu morei na casa dela, 11 meses. Não, isso também não fiz. Fui guerreira, tá? Eu fui guerreira. Foi guerreira. 11 meses na casa da minha sogra. Mas com 6 meses, na época de corona, tava tudo fechado, não tinha escola aberta pra eu ir pra escola, online, a gente tava todo mundo cru no negócio, tanto eu e ele, a gente não sabia de nada. Ela, com 6 meses, ela falou: tem 6 meses que tá na minha casa, você não fala. E eu estava aprendendo sozinha, tudo que eu sei, até um determinado momento, que eu estava sabendo, eu estava aprendendo por YouTube, por livro, por escutar, né? O meu ouvido é muito bom. Mas a minha fala, não, eu peco muito em falar. E não consegui falar. Mas ela me cobrava. Mas eu peguei isso aí e Como uma ofensa, Como como uma. ofensa. Né? eu não fiz como você. Poderia ter feito como você. Eu queria aprender, mas a forma como foi feito, Ah, então. Tudo é o jeito, né, não é o gente? que fala, é como fala. É. Então, é isso, eu Concordo. admiro a Concordo. Lê, porque ela pegou e reverteu, mas foi como a sua sogra Eu fez, né? reverti também porque o Flores foi essa pessoa no meio. Ele também, ele falou assim, olha, eu conheço a minha mãe, ela é super crítica. Então, assim, eu, num primeiro momento, falei assim, oi? Sabe? Mas aí, a hora que eu baixei a minha guarda e resolvi entender que cultura... Gente, isso é um exercício diário na nossa vida. Sim. Essa coisa de se colocar no lugar e falar, não, culturalmente isso é diferente. Isso é um grande segredo de se morar aqui, é você conseguir se colocar no lugar do outro e ver que ele está olhando para a mesma coisa de uma forma diferente do que a gente está acostumada. Como a voz, como tudo, a disposição, a disponibilidade é diferente do que a gente é criado, do que a gente é acostumado, né? Então, o Flores falou assim, não a leve a mal. E eu falei, bom, vou dar uma chance, vai. Tamo junto, tamo aí até hoje. 6 anos. Mas você teve algum momento que você falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ou não? Eu tive... Ou sempre foi sol aberto pra você? Foi. Eu consegui chamar... Assim, a gente morou os primeiros 8 anos em Amsterdã e ainda era o apartamento do Flores. Quando a gente comprou aqui, foi o nosso apartamento. Nós colocamos... Esse piso é do Brasil, André. Esse piso é Porto Belo. Chama Porto Belo aí. Trouxe piso do Brasil. Trouxe. Então, assim, tem muito de mim na casa também. A gente foi, né? Então, aí eu consegui. Em Amsterdã, eu falava, eu vou pra casa quando eu ia pro Brasil. Eu vou pra casa essa semana, ou, né, tô indo pra casa. E eu voltava falando, eu tô indo pra Amsterdã. Hoje eu falo, eu tô indo pra casa quando eu vou pro Brasil, e eu falo, tô voltando pra casa. Mas vocês têm casa no Brasil? Não, a casa que eu digo é o Brasil como... Mas vocês têm Eu casa lá? tenho a casa da minha mãe e do meu pai, que é onde eu fico toda vez, que é minha casa, assim. É bem como eu sinto, sabe? Aquela coisa de ter a minha cama, o lugar pra onde a gente volta sempre. Mas tem essa história de que ik ga naar huis. Quando eu vou pro Brasil, eu vou pra casa e eu volto pra cá. Então, eu tenho 2 casas de verdade no home. Entendi. No sentido... Home, lar, doce lar. Eu tô aqui em casa, eu tô em casa aqui. Então você sente que tem Sim, essa... sim. Porque tem algumas imigrantes, né? Nós somos imigrantes expatriadas, coisa, que não sente isso. Não sabe se Brasil é casa, não sabe se a Holanda é casa. Ainda tem essa dificuldade do pertencimento. Eu não sei se foi o tempo, se foi a história física mesmo, de ser minha casa, de ter as minhas coisas. Sempre tiveram as minhas coisas, mas nós escolhemos tudo junto aqui, sabe? Esse tipo de coisa. E eu acho que é da maturidade mesmo. Você vai passando, você vai vendo as coisas boas que um tem, que o outro tem. Porque eu sempre falo, se pudesse juntar os dois, era perfeito. Né? A questão da segurança, gente, criar filho aqui, sem zero preocupação, pelo menos com relação à violência. Como é. Lógico que tem, a gente, cada dia ouve mais história. Tá acontecendo cada dia. Mas assim, nada que se compare, né, eu acho, que com o tipo de... Eu vejo as amigas que se preocupam com onde tá, Põe o siga-me ali no telefone. Tem. Falando em filhos, a questão da maternidade, identidade, ela brilha os olhos quando fala dos meninos, um orgulho desses meninos, né? Tem. Deu pra perceber nos bastidores aqui, são uma gracinha os filhos dela, gente do céu, que dá vontade de ficar conversando com eles. Seus filhos, Nina e Miguel,
Nasceram em Amsterdã. Nasceram. Miguel nasceu em casa, Andréia. Quanto que você tá adaptada a esse país? Sempre tem, não tem como, não. O Flores fala, é a maior prova. O seu filho nasceu em casa, sem anestesia, daquele jeito. Você também é o mais velho. O Miguel é mais novo. O Miguel tem 19, a Nina tem 21. Nossa, gente. E aí, como foi criar os meninos fora do Brasil? Olha, com os meninos aconteceu uma coisa assim, o choque cultural que eu não tive, eu passei a ter, já desde a gravidez. Porque eu achava que no Brasil, até onde, assim, das minhas amigas grávidas na época, e de tudo que eu via, você é bajulada grávida, é gostoso estar grávida, você Faz tudo pra Você faz tudo pra grávida. Grávida tem assento preferencial, né? É um estado importante. Até assim. a comida, bem, você tira Gente, tudo, imagina. E aí, meu primeiro contato com a gravidez foi assim, eu tinha feito o exame, porque minha menstruação atrasou, deu positivo naquele exame de farmácia, e na minha cabecinha, que eu nunca tinha estado grávida antes, aquilo ali era só uma indicação para você ir ao médico. Gente, não, cheguei no médico e ele falou assim, ué, mas você fez o exame de grávida? Não, você tá grávida. Não faz o Eu falei, não, mas eu vim fazer xixi aqui no negocinho, vim fazer não sei o quê. Falei, oi? Aí já começou, sabe? Aí ele falou assim pra mim, olha, daqui... você sabe que pode dar errado, né? Você entrou pra dentro do sistema de saúde da Holanda. Ok. Mas aí esse Flores, gente, ele arrumou um lugar em Den Haag na época. Que nós fomos que tinha um lugar para fazer uma ecografia, porque eu precisava saber que eu tava. Como assim eu tô grávida? Sem nenhum exame, só com xixi de farmácia, sabe? Assim. Aí achamos um lugar, aí tá. E foi tudo muito. Não podia falar nome, não podia, porque não usava de falar na época, menos ainda, não podia falar o sexo, não podia, era tudo tão, nossa, era tudo tão, como que fala? Reservado, mas meio que um tabu, eu falei, credo, gente, eu quero sair pra fazer enxoval, né? A gente organiza baby shower, faz um monte de coisa. Então eu fui um pouco, não foi uma coisa que eu curti muito, esse contato. Esse começo. Não, mas aí quando nasceu uma mãe, e nasceu uma brasileira que não sabia que precisava tanto dessa ligação com o Brasil. Porque foi onde eu vi a minha raiz. Foi onde eu vi, gente, daqui eu vou plantar mesmo isso. Então eu já sou holandesa, assim, com tudo, gente. Até as crianças nascerem, da porta para fora da minha casa, eu funciono igualzinho. Com tudo que é esperado de mim, sabe aquela regrinha, assim, eu sou super bem adaptada, trabalhei para isso. Mas eu falei, não, dentro da minha casa não. As chatices que eu acho, um monte de coisa. Dentro de casa, aqui vai ser o nosso oásis. Sim. Aqui vai ser o nosso território, a nossa embaixada do Brasil. Sim. E passei isso pra ele. A Nina tem foto dela, assim, com a minha mãe, embalando ela ao som de Alcione, assim, sabe? E aí eu acho que o samba já nasceu dali. E foi. Então, que eles falassem português pra mim era... Isso. Importante. Então, que eles falassem português. Muita questão. Por quê? Porque essa coisa da raiz, Andréia. Certeza absoluta que foi isso que me puxou. Que hoje as mães que têm relacionamento com holandês, que têm filho aqui na Holanda, falem português com as crianças. Gente, eu acho primordial, porque é quem nós somos. Se a gente quiser criar essas crianças que já estão fora de tudo, né? Do nosso país, do calor, disso. Se a gente não passar pelas nossas mãos um Brasil para eles vão ser estranhos para o Brasil. Eles vão se sentir os estrangeiros lá. E eles não são, na verdade, assim, metade do sangue, eu bato muito nessa tecla. Eles são tão holandeses quanto eles são brasileiros. E é no meio a meio ali. E eu acho que muito disso tem do você os fazer se sentir assim, né? Então... É importante essa educação em casa, mostrar, você tem uma raiz brasileira, você tem uma raiz holandesa, e vamos ajustar isso daí. É comer buracol e arroz e feijão. É ter buracol de janta e pudim de leite de sobremesa, sabe assim?
É comer brigadeiro. É. E também ter o tampouço. Isso. Eu tenho um brigadeiro de estrogonofe. É brigadeiro de estrogonofe. Eu tenho brigamarches. Por causa da diferença das culturas. Foi isso, assim. Então... Você fez essa adaptação? Fiz, gente. Eu acho primordial. Eu acho que eles também se sintam pertencidos, tanto aqui quanto lá. Tem mais uma coisa, André. Eu acho que eu sou eu de verdade em português. Eu faço terapia, a minha terapia teve que ser em português. A minha terapeuta é brasileira, porque como que eu vou expressar um sentimento, aquele dali da unha do pé, sabe? Que você tem que... Em outra língua, por melhor que você fale, não é igual. Aquela palavra que você usa é um sentimento. E quem eu sou em português. Sim. E eu ia ser um estranho para eles também. Então, todo o meu jeito, e é jeito mesmo, assim, é o seu gesticular. Eu não paro, tá vendo, com a mão? Em holandês eu já falo mais. Quando eu falando português, a mão vai pra todo lado. Tem holandês que fica olhando pra minha mão, assim, eles ficam perdidos. Eu também tenho a mesma coisa, eu passo pela mesma situação. Mas foi muito isso, da minha origem, de meus pais poderem se orgulhar deles, né, terem netos, porque minha mãe e meu pai vão aprender holandês? Não vão. Faz sentido para eles também. Então, o que começou por uma coisa assim, meio visceral minha mesmo, e deu super certo. Não fizemos mais nada além de sermos consistentes com relação a eu olho para eles, você viu agora, é português, e não me interessava quem estivesse na sala. A minha sogra falou uma vez pra mim, mas eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu falei, não tô falando com você. A hora que eu for falar com você, eu falo no seu idioma. Com eles, é o meu idioma. Acabou a discussão. Nunca mais houve uma observação a esse respeito. Ser como até eles são diretos, assim. Eles são esse direto e reto que eu falo que às vezes não é nem tão direto, às vezes é até mal educado. Não, eu acho. A gente tem que se acostumar muito pra não levar pro lado pessoal, né? Esse ponto pega, meus queridos. Essa vidinha na Holanda. Essa parte. Você já teve medo que seus filhos perdessem a conexão com o Brasil? Ou você sempre foi tão segura em relação, eu sou brasileira e vou trazer o Brasil pra minha família? Eu acho que rola uma insegurancinha, assim, né? Mas hoje não mais, André. Hoje é deles. Mas eles são adultos, né? Mas eu acho que já teve, sim, uma fase. Quando eles estavam na escola, aí chegavam em casa, os dois tinham um dia inteiro na escola, chegavam em casa falando holandês. Sabe? Mas aí eu falava, conta pra mim. Aí eles contavam pra mim. Em português? Em português. Eu fui muito chata, gente, desculpe. Chata no sentido de que eu fui em cima disso. Eu tinha um objetivo. Você tinha um objetivo, justamente. É isso. Foi isso. Gente, que papo bacana. Nossa, delícia. Eu tô super me identificando na conversa aqui. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma aula com a Lê. Mas nós vamos para um break agora. Nós vamos para um intervalo rapidinho. E voltamos falando do negócio da Lê. O que é o business dela aqui? Como é que tudo isso funciona? Como começou? Não sai daí, volto já. Voltamos! E vamos agora falar sobre o nascimento do negócio da Lê. Gente, que delícia, viu? Que delícia estar aqui. Bom te receber também aqui. Delícia. Vamos lá, como surgiu a ideia de trabalhar com brigadeiros? Olha, André, foi uma coisa assim, nessa minha coisa de, eu sou brasileira, é muito comum, você sabe, quando você vai visitar um holandês, a gente nunca chega de mão abanando. Então já é uma coisa dele, de cultura. E por causa do frio, tem muita coisa que você faz na casa, né? As pessoas te convidam muito para casa delas. Então, eu com essa coisa de Brasil, tinha esgotado as cachaças, os cafés, para levar cada vez que eu ia, kit caipirinha. Gente, não aguentava mais dar isso. Entendeu? Aquelas coisas que quando você vai... E nessa época, estava nascendo no Brasil a Juliana Motti, que foi da Brigadeiro... Da Maria Brigadeiro. Ela transformou o nosso docinho nosso de cada dia, o docinho nosso de cada dia, numa coisa mais refinada, que tivesse uma caixa de presente. Você nunca viu uma caixa de presente de brigadeiro, nunca se presenteou com brigadeiro, que
é o carro-chefe em termos de brasilidade, né? Assim, brasileiro e brigadeiro Não tem... é sinônimo quase. Teve brigadeiro no meu casamento. Eu faço muito casamento, gente. Muito, muito, muito aqui. Mesmo, assim, todo ano. Agora começa as minhas cotações de casamento, porque é maio, junho. O tempo melhorou aqui, o povo tá casando. E muito binacional também. Então, o brigadeiro faz muito parte. Aí eu falei, nossa, que legal isso. Eu gostei, eu comecei a acompanhar, porque eu falei, gente, que ideia bárbara, assim. E com a história das crianças, de eu querer que as crianças falassem português, eu tava vendo que se fosse pra creche, acabou, né? Porque a creche é o tempo inteiro em holandês, escola em holandês. Aí eu falei, gente, e se eu for mexer com isso? A minha mãe e minha madrinha, que estavam aqui na época, quando o Miguel fez 4 anos, ou seja, agora o Miguel vai pra escola, eu vou ter um pouco mais de tempo, né, pra me dedicar a alguma outra coisa. No aniversário de 4 anos do Miguel, nasceu o Brigadeiro Gourmet, porque nós fomos fazer os brigadeiros e apresentamos os brigadeiros e pessoas, gente, eu quero. Aí vieram os passos, mas surgiu daí, da necessidade de ter um produto brasileiro para eu presentear, bonito, para eu poder levar para os outros, de eu poder atender os brasileiros aqui. E da necessidade de eu falar português com as crianças, de eu estar mais em casa. Ser um negócio meu para fazer de casa. Dá para empreender de casa. Dá para empreender de casa. Quem teve a primeira ideia? Você ou a Saudade do Brasil? No caso, foi a Saudade do Brasil. Foi essa falta de um produto que representasse o Brasil aqui. Foi bem isso, sim. É que 6, 7, 8, 9, 10... Não tinha tanto. Não tinha. Aliás, não tinha. Tinha muito pouco, assim. Tinha... Em vista do que nós temos hoje? Hoje tem... Gente, hoje tem tudo, né? Hoje tem. Você imaginava que isso poderia virar um negócio? Não que fosse tomar a dimensão que tomou. Eu acho que até, sei lá, que eu ia conseguir vender assim, aleatório. Né? Pros amigos, mas não achei que fosse tomar a proporção que tomou, não. Entendi. E como nasceram os primeiros brigadeiros do negócio? Foi nesse aniversário do Miguel. E aí, logo na sequência, um amigo casou. Brasileiro? Brasileiro. Casou com um holandês. E ele me pediu, por que você não faz umas lembrancinhas? E eu tinha trazido uma caixinha específica, que cabiam 2 brigadeiros. Era perfeito para um giveaway, né? Para uma lembrancinha de casamento. E aí foi a minha primeira encomenda oficial. Foi isso. Aí criei Facebook, aí fui, né? Foi essa coisa assim, mas não teve muito, foi muito no boca a boca também. O começo foi sempre esse. Foi. E aí eu tive um contato com a Embaixada do Brasil, num desses eventos. E aí comecei a conhecer. Vamos. O negócio dela. Tinha a prefeitura. almoço da prefeitura, da embaixada. E através da embaixada eu conheci muita gente de empresa. Então, assim, tem muita empresa brasileira grande aqui também. E então começaram a rolar essas coisas mais frequentes, assim. Lógico que o começo não era oficial ainda, era tudo, né? Até você ir formando mesmo, porque eu acho que, no meu caso, não foi um super business plan, não foi que eu já tinha uma meta e tal. Eu fui meio que... Um planejamento de negócio. Eu fui indo meio que no sentindo e vendo... Vamos começar, depois melhora? Vamos começar, depois melhora? Entendi. Vamos ver se é isso mesmo? Antes de investir, antes de... Eu sentei com um amigo que é designer, criamos a marca, aí desenvolvi. Escolhi as embalagens em São Paulo. Até hoje a minha embalagem vem toda do Brasil. Eu vou buscar uma da altura, eu até poderia mandar fazer e tal, mas, gente, pra mim funciona e é a cara é o meu produto. Sim. Sabe? Ficaram... A identidade visual do brigadeiro vem com essas caixas. Então, de 3 em 3 meses eu vou buscar embalagem. O povo ainda acredita que é por isso que eu vou. Quando eu falo que acabaram as embalagens. Tô indo ali, já volto. E como foi abrir a empresa na Holanda? Aí veio depois de um tempo, André, que eu já estava vendo a necessidade. Falei, gente, tá crescendo. Aí eu vi que eu não queria mais ficar passando tique. Sabe aquela história de aí você passa o tique, você não me pagou, Andréia,
Oi, sabe, daquela, ai, gente, não era, essa parte do empreendimento não era para mim. Como eu sou empreendedora, todos os departamentos da Brigadeiro Gourmet são sob minha... O seu marketing financeiro, Tudo. RH, Tudo, produção, tudo meu. Equipe. Exatamente. Então, eu falei, gente, eu acho que uma web shop funcionaria. Aí sentamos com um amigo nosso que é designer, e ele bolou, eu falei, gente, perfeito, assim vai dar super certo. E desde que o site foi pro ar, em 2018, o negócio aí deu mais uma deslanchada ainda, porque independe de mim. Então, eu não tive que fazer um contato com você. Eu tô aqui sentada e entra um pedido no meu telefone. A pessoa lembrou, eu tenho um casamento amanhã, eu tenho aniversário amanhã, tem ouviu alguma coisa no Instagram, ou... E é bom que chega rápido, você não precisa ir chega no dia seguinte, e ele chegou perfeitamente. Foi uma coisa isso aí é uma coisa minha mesmo, assim, eu fiz uns testes, falei, gente, eu não vou conseguir entregar para a Holanda inteira, e eu queria poder entregar para a Holanda inteira, preciso desenvolver, e hoje super funciona, ele vai para Alemanha, vai para Bélgica, vai para todo canto e chega perfeitamente. Foi para fora. Foi para fora da Holandinha. Que legal. Sim. Qual foi o maior erro que você cometeu no começo? Maior erro que eu cometi. Eu acho que foi achar que dava para ser assim, sabe? Sem planejamento. Essa coisa que eu te falei de ir meio que na boa, me custou depois. Porque eu abri, por exemplo, quando eu abri a loja, eu tinha entrega para todos os dias. Cara, eu não dava conta. Eu chegava e entrava um pedido para amanhã. A demanda era maior que a oferta. E eu não consegui. Eu falei, gente, assim, eu não vou conseguir trabalhar. Eu vou fazer uma caixa de brigadeiro hoje de, sei lá, 15 brigadeiros. Aí para quinta-feira, como é que eu vou mexer com essa massa de só trabalhar com... Então eu preciso concentrar os dias de produção, que hoje são quinta e sexta-feira, que são os únicos dias que eu envio. Lógico que você tem uma exceção, a pessoa fala, eu preciso receber na terça, você põe na segunda? Tudo, mas o grosso... consegue ajustar. Sim. Mas foram esses ajustes que vieram acontecendo, um erro de não achar que eu tinha que sentar e planejar esses ajustes antes. Eles vieram com a experiência. A gente aprende com os erros. A gente aprende com os erros. Justamente. Eu vou lá. E qual é a verdade sobre empreender na Holanda que ninguém te conta? Verdade. O que ninguém te contou? Que ninguém fala pra ninguém? Que ninguém... Ai, gente, mas assim, eu acho que muito disso é a persistência, né? Que você tem mesmo que se dedicar àquilo, que aceitar as regras, os impostos. Gente, essa parte é o ônus e o bônus. E que você pode continuar levando as coisas por baixo, assim, por baixo dos panos. Eu acreditei por alguns anos que daria para eu tiraria de letra sem abrir uma empresa, sem oficializar o negócio. Então. Não dá. Tem que fazer. Não dá. Se você quiser aproveitar do empreendedorismo como um todo, é muito importante. Eu falo sempre isso. E como os holandeses reagiram quando provaram o brigadeiro pela primeira vez? Agora é o grande pulo do gato. Eu não vendo brigadeiro para holandês. Não, me dediquei. Andréia, sim, esses vão sempre dizer... Gente, aqui é a terra do stroopwafel. Quem já comeu stroopwafel? É salgado, Andréia? É doce. É um caramelo, gente. Aí eles comem um brigadeiro e falam assim... que doce! Então, assim, eu sou tão bairrista que eu não quero que fale das minhas coisas também, sabe? Nesse sentido, assim, eu vou vender brigadeiro para quem conhece brigadeiro, para quem quer brigadeiro, para quem sabe o que é. Então, seu público é brasileiro? É brasileiro, 97%. Os que não são os holandeses ou estrangeiros que receberam de presente, que provaram e que são recorrentes porque eles gostaram do produto, entendeu? Mas eu chegar numa feirinha, assim, daqui de Haarlem, e com um produto que, assim, não é tão
conhecido deles, né? Seguida não vai ser bem assim. Acho que muita gente, assim, eu converso com bastante gente, fala, eu sei, brigadeiro, né? Mas eu tenho que falar, convencer a pessoa a comprar, nunca foi, não era a minha pegada. Essa parte eu falhei, ou sei lá, eu fiz essa opção. Os meus posts de internet são exclusivamente em português. Tudo que eu falo é em português. Então, assim, eu quero o brasileiro que mora aqui. Entendi. Que mora por aqui. Eu foquei num público. Quando a gente empreende, primeiro ponto é quem é seu público? Quem é meu público? Meu público-alvo é o brasileiro. É igual aqui, podcast eu falo. Público-alvo do podcast são as mulheres empreendedoras. Ah, mas e homem? Eu tive só um homem. Acabou. Não tem por que eu estar mudando. Ah, mas tem tanto homem empreendedor. Mas é aquele negócio. Meu público-alvo são as mulheres empreendedoras, para que elas contem a história, como a Ali está contando a história dela maravilhosa, né? Para inspirar, para motivar. É isso. O brigadeiro da mesma forma. É o brigadeiro da mesma forma. E assim, eu não sinto falta nenhuma disso. Quem gosta, quem experimenta, curte, tem muita gente que pede para levar e fala, nossa, meus colegas adoraram, não sei o quê. Mas de fazer disso o meu público, não faz sentido. Né? A comunidade brasileira na Holanda hoje é bem vasta, né? Então, assim, ainda tem muita gente que não compra. Quando eu vejo os números, quantos brasileiros tem na Holanda? Isso é 40 mil. Eu falei, tá comprando de quem? Comprando quem tá comprando ali. E qual foi o momento mais difícil na sua jornada empreendedora até o momento? Desde 2001, né? Desde 2011. Você começou? Ai, gente, pera. Miguel, 2006 com 2010, 2010 para 2011. Esse ano faço 16 anos de brigadeiro, em várias fases, né, assim, mas ela existe há 16 anos. Sim. A fase mais difícil, eu acho, André, que vem na parte que você se põe em dúvida, porque não é um negócio assim, você tem teu salário todo mês. Né? Quem trabalha, quem não empreende, tem aquela coisa que você sabe que independente é o CLT. É o previsível. Exatamente. É a estabilidade. É a estabilidade. Então, eu conto com isso, né? Quem trabalha conta com isso. Quem empreende, você tem até uma... Eu sei que janeiro é mais tranquilo, porque o povo tá de regime, tá sem dinheiro, sempre é. Janeirão. Janeiro. Então, assim, eu tenho o gráfico de todos esses anos, então, assim, eu sei o que esperar. Páscoa é quente, Natal é quente, essa fase que começa calor. Troca de turma de escola também. Tudo. Julho eu nunca tô aqui, mas o pessoal congela os brigadeiros, mas assim, então eu tenho a minha... Só que quando você tá contando com alguma coisa, assim, que você fala, bom, gente, mas eu já tenho esse dinheiro todo mês e esse mês não vai dar, essa é uma parte em que eu falo, putz, será que eu não tinha que estar fazendo outra coisa? Porque é lógico que quem empreende também é um prazer, é isso, é aquilo, mas é o seu din-dinzinho, é o seu ganha-pão, né? Então, acho que essa parte pesa, assim, já pesou bastante, do tipo, será que... Eu cheguei a ter outro emprego, tipo, de segunda a terça, quarta-feira, que eu não tinha produção. Falei, gente, mas também eu tô parada. É um jeito de eu conseguir completar, ter uma renda. Mas essa insegurança do que vai entrar, porque a gente nunca sabe, eu acho que é um ponto para mim. Menos hoje, porque eu tenho mais hoje a coisa é mais regular, mas a irregularidade é um ponto. Entendi. Chegou a pensar em desistir? Não. Acho que desistir não é a palavra. Não é. Não é a palavra mesmo, assim. Eu acho que até podia fazer outra coisa não faz junto. Parte do seu vocabulário. Não, acho que até poderia fazer alguma coisa junto e tal, mas assim, vou fechar o brigadeiro. Não quero mexer com o brigadeiro. Não quero mais, não. Ainda não deu. Ainda tô de boa. As mãozinhas estão aqui, ó. Rolando brigadeiro. Rolando brigadeiro. Em que momento você percebeu que o negócio realmente estava dando certo? Tão engraçado. Uma vez eu tava com a minha mãe e com meu pai, andando em Amsterdã, e a gente entrou no Bancorp. E aí, uma brasileira que trabalha, eu entrei no Bancorp, aí assim, não vai trazer
fazer brigadeiro? Minha mãe e meu pai falou assim, gente, como assim? Ela é famosa. Foi muito engraçado. Mas eu tenho esse reconhecimento eu tenho um produto único. Sim. Né? Então, assim, eu sou a Lê do brigadeiro. Eu não faço bolo. As pessoas, você não faz cadinho? Não faço. Eu só faço brigadeiro. Não, é isso mesmo. Então, assim, eu tenho um produto único. Sempre eu optei por isso também. Então, essa identidade que eu e o brigadeiro, a gente se confunde. Eu sou um pouco do brigadeiro, o brigadeiro é um pouco de mim. Desde que eu percebi que essa simbiose era uma coisa real, eu falei, gente, é isso. É isso. Deu certo. Segunda pele. Deu certo. Ai, legal. Deu certo. Assim, meu olho brilha porque é ele. E, verdade, tá aqui, ó. E o que você mais tem orgulho hoje? Eu acho que disso, dessa mistura de quem eu sou com quem o brigadeiro é, que a gente tem essa mesma... que a gente trabalha junto, essa conexão, desse amor que eu tenho pelo que eu faço. E dá vontade de dar certo mesmo, sabe, André? De você receber um feedback de alguém que, pede sempre, ela liga e fala assim, Alê, tava divino de novo. Cara, isso não, sério, pra quem faz uma coisa com a mão, né, assim, porque o meu negócio é completamente manual. É muito gratificante. É muito gratificante. Fazer alguém feliz com... eu falo isso, né? Eles estão saindo daqui eu chamo de meus bebês e tal, pra adoçar a vida de alguém. Adoçar a vida de alguém, justamente. É tão bom você receber assim, nossa. O Covid foi muito aprendizado pra mim, porque eu nunca vendi tanto, Andréia, acredita? Nunca vendi tanto, assim, meus recordes, isso por causa da história de ir pelo correio. Sim. Da pessoa não ter que vir aqui buscar, não ter o contato, sou eu aqui dentro de casa. Gente, assim, meu recorde de venda é o Covid. Eu falo que o ano de 2020 foi o ano de caos que gerou várias oportunidades para muita gente. Eu acho que ou quebrou, ou acendeu. Sabe? Foi um ano muito bom pra mim. Eu tive que me reinventar também, porque como eu fazia personal chef na casa das pessoas, na época, eu não podia ir mais. Não pode mais. Gente que não queria, tinha medo, ou um outro cliente chamava. Mas eu tive que me reinventar na cozinha da minha sogra, fazendo as marmitinhas, com aquilo que meus clientes gostavam. Tive que elaborar todo um planejamento de menu para elas. E aí eu conseguia fazer as entregas. Eu tinha um limite, 2 horas dirigindo, fazendo entrega. Mas era o que me fazia feliz e era o que deixava meus clientes felizes também. Então, né, assim, meu público sempre também foram os brasileiros. Tive públicos internacionais, mas eu tive que me reinventar no 2020. Eu acho que muito... E gerou... E você sabe o que eu achava mais legal? Não é porque assim, não estava tendo festa. Então não era brigadeiro para festa que eu fazia, mas era assim, você queria mandar um abraço para uma amiga sua que estava sozinha, ou que tinha perdido alguém, ou que em algum outro lugar. Então as caixinhas de presente... Chegava e alegrava. Até me arrepio, porque foi assim, foi uma alegria, foi um jeito de dar alegria nessa fase tão escura da nossa vida, assim, né? Foi. Apesar da Holanda ter sido bem light com relação... ao coreano, né? Verdade, foi um período difícil, porém... Eu sentia bastante, eu sentia alegria, assim, que as pessoas falavam, gente, olha que ideia, as pessoas postavam, olha. Eu assisti, eu sempre acompanhei. Eu tenho uma história com brigadeiro no ano de 2019. Eu paguei meu aluguel vendendo brigadeiro. Eu também já era concorrente do Alê, eu vendi brigadeiro também. Eu também fiz o mesmo curso, e aí eu tava numa fase em 2019 que eu falei, gente, eu preciso fazer algo na cozinha, porque eu já tava na pegada da cozinha. E aí, eu lembro que foi mês de julho e agosto, eu morava em Harlem. Eu morava em Harlem, e aí eu vendi brigadeiro. E eu paguei 1 mês de aluguel, só vendendo brigadeiro. Falei, olha isso aqui. Mas meu foco era a culinária. Eu não sou da área Ainda bem, a concorrência aí é meio desleal. Eu sou da área do doce, eu gosto da cozinha, da culinária, da comida mesmo, assim, de carnes e molho, essas coisas. No Covid apareceu muita gente fazendo brigadeiro. Foi assim, foi uma febre. Cada Instagram, porque você tinha essa facilidade, né? Você não tem empresa, você não tem nada, mas você abre o Instagram e vende o brigadeiro. Você põe o preço lá embaixo, você é concorrente, gente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Por que eu vou pedir dela se ela... Essa concorrência te assustou no começo? Eu sabia, eu tinha uma certa...
Convicção. segurança, André, eu acho que até, né? Uma convicção. Uma convicção de que eu estava fazendo a coisa certa e que, assim, quem fosse ficar ia sobreviver pelo produto, pela manter a qualidade, porque, né, eu acho que foi, não adaptei preço, porque, chegou alguém, foi lá, pá, botou lá embaixo, é porque essa pessoa está perdendo dinheiro, eu não posso. Se a pessoa tem como fazer isso, beleza, eu não tenho. E os preços, né? O leite condensado, gente, quando eu cheguei aqui, custava... Eu comprava por 98 centavos. Custa 2,50 uma lata. Menina, Como creme que de pode? leite, chocolate, meu Deus. Chocolate, com os bons de chocolate assim. E eu seguro o preço de correio. Eu não repasso o preço que me cobra. Sabe, eu vou tentando. Você vai ajustando. Faz 2 anos que eu não subo o preço. Que produto Que produto não subiu? que você conhece? Então, assim, aí vem alguém e põe o preço lá embaixo, você fica, putz, mas eu não posso me basear Mas você também nisso. treinou os seus clientes, acho que também esse é o Eles sabem o que eles estão pedindo. Nunca mudei de fornecedor. qualidade. Nunca Prezo por isso, assim, prezo mesmo. importante. Prezo mesmo por É isso. importante. Estou com o meu brigadeiro já. Queridinho da Já Páscoa. provaloei e direi a você. Bom, vamos para um ping-pong com a Lê. É uma perguntinha assim, papo rapidinho e caminhamos para o nosso final. Porque, né, tem que deixar a Lê aqui fazendo os brigadeiros Tem dela. brigadeiro pra fazer. Vamos lá. Café ou chá? Chafé. Chafé? Café bem fraquinho. Sério? Sério. Eu não sou nem do chá, nem do café forte, expresso, essas coisas. Então, eu sou do chafé. Ó, sujinho, ó. Razão aqui. Aguinha suja. Brasil ou Holanda? Bralândia, Neiderzil. Uma mistura dos dois. O coração é muito brasileiro, André. Sim. Muito, muito, muito brasileiro. E vai ser sempre. Não muda. Eu não perdi sotaque, Não, eu gente. também Não tenho, entendeu? Meu marido, ele fala, meu marido fala, eu sou brasileiro. É gringo, viu? Holandês. Eu sou brasileiro e ele quer ser brasileiro. E ele fala, eu vejo o Brasil em você. Eu falo, Meu coração é brasileiro. Vai ser sempre. Mas eu tô em casa na Holanda. Mas eu acho que isso também é importante a gente valorizar o nosso país. Eu acho. Eu valorizo muito. Eu dou super assim. Brigadeiro tradicional ou gourmet? Um brigadeiro bem feito, independente. Um brigadeiro com bons ingredientes. Chame ele do que você quiser. Se for um bom brigadeiro tradicional, o meu brigadeiro é tradicional. Eu não uso creme de leite, por exemplo. Tradicional é aquele o achocolatado em pó que a gente fazia antigamente. Não. Nós estamos cheios das marcas aqui. Não, então gourmet. Não, então vamos no gourmet. Tá, agora eu entendi. Não. Esse é o tradicional. Não, tá, não. Gourmet é que a gente coloca uma marca mais, né? Eu uso cacau 100%. Que é de gotas ou é de barro. Que é diferente, Olha, gente, né? São dois propósitos diferentes. Eu acho que assim, o segredo do brigadeiro é o ponto. Sim, isso é fácil. Você conseguir enrolar um brigadeiro diz muito sobre ele. Mas você não precisa enrolar um brigadeiro para comer um brigadeiro. Então, assim, se é aquele brigadeiro que vai te chamar a infância, que vai te chamar, faz seu brigadeiro na panela. Não. Se for para presentear, se for para fazer bonito, se for para estar no evento, é o gourmet, porque daí eu acho ele mais gostoso também. Entendi. Empreender, É estar preparada para o que der e vier nesse sentido, assim, de cada dia é um dia. Você não sabe muito o que esperar. É ter fé? É ter fé. Minha fé, isso tá aí uma coisa que isso eu tenho. A minha fé é grande, é ter fé, mas é ter fé na gente também. Sim. É ir lá e fazer e meter a cara. Potencial. Eu vou atrás, eu fiz É fazer acontecer. Fiz uma entrega agora, segunda-feira, para a Latam. Uau! Ai, não! Então, para mim, juntar os dois mundos, assim. Juntar os dois mundos. Eles me acham maravilhoso, assim, maravilhoso. Porque eles vão começar a voar para Amsterdã. Eles vão começar a voar com 6 voos. Olha, eu fazendo propaganda da Latam. Atento, vai Latam, vem! A partir de 30 de março. Latam, vamos atrair. Eu acho que a gente fala... Vem, Latam! A Latam vai voar 6 vezes por semana, de Amsterdã para São Paulo. E aí, como eles estão fazendo a divulgação aqui, eles pediram brigadeiro. Olha que legal. Várias caixas. Foi lindo. Brigadeiro no voo, Então, tentaram. Deixa eu dar esse spoiler. Mas, gente, é muito difícil.
passar por todas as etapas até você conseguir entrar com alimento a bordo. Schiphol, 10 mil vezes pior do que um aeroporto. Guarulhos. Um Guarulhos. Acho que a TAM em Guarulhos teria muito mais facilidade disso do que... Acho que a KLM aqui seria mais fácil do que... Entendeu? Nossa. Super, eles têm... Ai, gente, foi quase! Quem sabe? Quem sabe? Pois é, calma, vamos, das coisas que eu jogo pro universo. Uma qualidade essencial para empreender. Perseverança. Ser persistente. Perseverança. Porque o dia que não entra, você fala, gente, e aí, né? Tem que se reinventar. E você tem que estar preparado, André. Tá preparado para um cliente mais chato, tá preparado para um cliente mais exigente, tá preparado para o que vem, assim. Porque a gente não sabe. Eu não sabia. Eu com o site aberto, eu não sei quem tá lá. Né? Você não pagou. Aí depois que pagou, a pessoa me liga e fala, mas eu... Né? Persistência. Um medo que você venceu. De sapo. Eu fiz uma viagem que me fez perder o medo de sapo, mas não, no mundo de empreender, você dá a cara mesmo. Eu coloquei o meu rosto para bater. A pessoa sabe com quem ela tá falando, ela sabe a cara do brigadeiro. Sim. Era um receio que eu tinha. Eu falei, gente, será que eu tenho que misturar? E hoje eu tenho esse canal aí do Insta que eu levo na viagem, você tem que estar preparada, sabe? Assim, porque eu não quero saber disso. Pula os stories, tá tudo certo. Um conselho para quem quer empreender fora do país. Conheça o país onde você está empreendendo, conheça os costumes, fique por dentro do que esse país tem para te oferecer em termos de ser empreendedor. As regras são importantes, e tem muita gente, aqui, né, é o país das regras, assim, então tem papel, é importante você ter consciência de onde você está se metendo. É verdade. Que não é só você desenvolver o produto e vender, que tem bastante coisa por trás disso, bastante coisa por trás disso, que é sério. É sério, chora para pagar imposto, mas... a terra do imposto. Faz parte. Faz parte. Tem o seu benefício também. É verdade. Ale, eu quero terminar com uma pergunta importante. Se alguém que está assistindo esse episódio hoje estiver pensando em desistir do próprio sonho, o que você diria para essa pessoa? Respira e vai em frente, não desiste. Se você já esgotou todas as suas possibilidades e isso está te custando mais do que ir em frente, eu acho que a gente sabe, né? Mas se você ainda não esgotou todas as suas possibilidades, vai fundo, vai mais um pouquinho, vê o que dá para fazer, porque sempre dá. Sempre dá, é verdade, nada é impossível. Né? É difícil você tirar um sonho do papel, mas é possível. Sim. É verdade, acho que nada é impossível para aquele que crê. Não, acredite, né? E vai atrás e batalha por isso. Porque crer e ficar sentada também, né? Não. Você sabe, já faz ali sua pesquisinha, faz a sua pesquisa, vê se não tem mais ninguém fazendo, porque hoje tem um produto que eu vi aí, não é nem brasileiro. De repente, todo mundo tá abrindo um negócio disso aí. Esse produto agora tá... Será que tem mercado para todo mundo? Será que o que você tem que ter de diferencial para estar nesse mercado? Nesse mercado, eu acho que é isso, a diferença. Você saber e confiar no seu produto, e confiar nesse sonho que você tem de vender um serviço também, né? Sim, não precisa ser um produto. Prestação de serviço. Acreditar que você é boa no que você faz. É isso. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Que gostoso. Essa trajetória mostra que empreender não é apenas abrir um negócio, é também levar cultura, identidade e memória para outros lugares do mundo. E através do Brigadeiro, você leva um pedacinho do Brasil para muitas pessoas aqui na Holanda. Foi um prazer enorme ter você aqui. O prazer foi todo meu. O prazer foi todo meu. Eu faço com muito orgulho. Isso é uma coisa assim, de verdade, assim, de verdade mesmo. Obrigada. E para você que acompanhou esse episódio, se essa história te inspira, deixe seu like, escreva o seu comentário, o que mais marcou você. Nesse episódio, se inscreva no canal para acompanhar os próximos
passos do nosso Café Caos and KVK. E claro, compartilhe esse episódio com alguém que também sonha em empreender ou construir a vida fora do país. É isso. Até mais. Obrigada. Até o próximo. Tchau, gente. E eu vou comer meu brigadeiro. Delícia. Esse é de bolo de cenoura. Hum. Hum.